Bíblico. Bom dia a todos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 14, 13. Passa a palavra à primeira secretária para a leitura do expediente. Expediente. Atos da terceira sessão legislativa solene realizada em 16 de abril de 2014, da 25ª sessão ordinária realizada em 24 de abril de 2014. Correspondências, telegramas 2737, 13.972, 11.494, 11.495, 9015, 16.326, 4144, 11.496 e 16.361 do Fundo Nacional de Saúde, informando liberação de recursos. Do senhor José de Arimatea Lucena Cirne, presidente do PSOL, Campina Grande, solicitando a realização de uma tribuna livre com a participação do PSOL e de dirigentes dos movimentos populares de Campina Grande. Ofício de número 141/2014 do senhor João Dantas, secretário de Assistência Social, em resposta ao ofício 167. 081 e 082 do senhor Joselito Germano, secretário-chefe de gabinete, em resposta a vários requerimentos. Projeto de lei número 120/2004, de autoria do vereador Alexandre do Sindicato, que dispõe sobre a realização de coleta de amostras de água de reservatório das escolas, creches e unidades de saúde do município e da outras providências. 121/2014, de autoria do vereador Tovar Correia Lima, que substitui o nome da Praça Florinda Colasso por Praça Agenor Guimarães e da outras providências. De número 122/2014, de autoria do vereador Alexandre do Sindicato, que declara o Alterna Vida, conforme especifica, como patrimônio cultural e material do município de Campina Grande e da outras providências. Arquivo do expediente. Só restar a presença do presidente do PROS estadual, Moisés, o mais executivo do partido. Parabenizar o vereador Alexandre pelo jornal de hoje aqui também, lançado como pré-candidato ao Senado Federal, pela página do governo federal. Vamos à luta, vereador Alexandre. Com certeza. Abrindo um pequeno expediente, convido o vereador Miguel Rodrigues para usar a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente nesta casa, mototaxistas aqui presentes, assessores, Moisés, presidente do PROS, um prazer, uma honra em tê-lo aqui, e também os demais membros do diretório estadual aqui presente. Eu venho a esta tribuna, Alexandre do Sindicato, o vereador Alexandre do PROS, fazer um agradecimento e um reconhecimento, ao Major Fábio, deputado federal, o representante da Polícia Militar da Paraíba, lá na Câmara Federal, e representante, vereador Maracajá, de toda a Polícia Militar do Brasil, de todos os estados. A semana passada, o Major Fábio, em um discurso fervoroso lá na Câmara, em defesa dos militares da Bahia, que estavam em greve, me fez lembrar os grandes parlamentares que passaram pelo Congresso Nacional, presidente Moisés. Me fez lembrar o ex-presidente da República, Epitácio Pessoa, nosso conterrâneo aqui, vizinho aqui de Umbuzeiro, que foi um dos maiores políticos que este país teve até hoje. Epitácio Pessoa, que foi eleito presidente da República morando na França. Epitácio Pessoa, que representou a Paraíba como presidente da República e como senador, e nos representou muito bem. Lembrei também de Irineu Jofles, o
deputado federal que bem representou esse estado lá na Câmara Federal. Lembrei também de Antônio Mariz, o ex-deputado federal, ex-senador, ex-governador deste estado, que tanto honrou este estado lá no Congresso Nacional. Lembrei de João Agripino, do ex-senador, do ex-deputado federal, do ex-ministro João Agripino, lá de Catolé do Rocha, a região que eu nasci. E lembrei de grandes tribunos, como Raimundo Asfora, lá na Câmara Federal, do poeta Ronaldo Cunha Lima, do grande tribuno, do grande jurista Antônio Vital do Rego. E lembrei de outros, Otacílio Queiroz, lá da região de Patos, que representou muito bem a Paraíba na Câmara Federal. Enfim, o Major Fábio me emocionou, me alegrou com a sua grandeza, com a sua atitude de representar bem este estado na defesa da polícia da Bahia que estava em greve. E também aproveito esse momento para fazer um agradecimento ao deputado federal Major Fábio. Há uma medida provisória, vereador Alexandre, inerente às Forças Armadas deste país, lá no Congresso Nacional. Então, como nós vivemos 21 anos de ditadura militar, a grande maioria dos nossos congressistas, a grande maioria não gosta de defender causa inerente aos militares. E eu tenho um irmão que é da Força Aérea Brasileira, da Aeronáutica, e mora em Recife, e essa medida provisória é de interesse não só de todos os militares das Forças Armadas deste país, mas também do meu irmão, certo, que é militar. E a única pessoa, o único político que o meu irmão tem acesso sou eu. E eu sou apenas um vereador em Campina Grande, no estado da Paraíba, que não tem força nenhuma de discutir nenhuma demanda lá no Congresso Nacional. Então, diante dessa minha limitação, eu busquei o vereador Alexandre e pedi que ele fosse meu interlocutor junto ao deputado Major Fábio. E, de imediato, ele me deu o telefone de Moisés, e eu liguei, me atendeu muito bem, passou para a secretária do partido, e sexta-feira e domingo, logo cedo, o Major Fábio ligou para mim, Sargento Regis. Tenente Regis. Major Fábio ligou para mim, me atendeu muito bem, se comprometeu de ser o interlocutor, não só do meu irmão, mas dessa demanda das Forças Armadas lá no Congresso Nacional. E passei o telefone dele para meu irmão entrou em contato com ele, e ele assumiu o compromisso de juntamente com sua assessoria lá em Brasília, de verificar o andamento, a tramitação dessa demanda que tanto interessa às Forças Armadas desse país. Então, eu quero agradecer. E, inclusive, para mim, é uma surpresa. Não sabia que o Major Fábio vai estar aqui nesta casa hoje. Eu não sabia do lançamento do futuro senador, o vereador Alexandre. Eu fiquei sabendo agora. Inclusive, fiquei muito emocionado e surpreso. Que eu fui falar para ele que queria vir aqui à tribuna fazer um agradecimento ao Major Fábio. E, por coincidência, ele vai estar aqui nesta casa hoje. Então, eu quero agradecer ao presidente desta casa, me incidir no tempo, e agradecer a todos, e especialmente ao Major Fábio. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Pela ordem, Miguel. senhor presidente. Antes de continuar as inscrições, pela ordem, vereador Sargento Regis. Eu quero pedir um minuto de silêncio à funcionária pública que faleceu no dia de ontem, dona Ronaldina Donato de Araújo.
Qual é o nome dela? Ronaldina Donato de Araújo. Foi diretora do Monte Carmelo, na Bela Vista. Faleceu de infarto fulminante. Então, queria um minuto de silêncio. Minuto de silêncio, a solicitação do sargento Regis para a senhora Ornandina. Obrigado a todos. Continuando a inscrição, o vereador Olimpo Oliveira. Senhor presidente, cumprimentando a todos os vereadores que se fazem presente aos trabalhos da manhã de hoje, pastor Josimar, vereador professor Miguel Rodrigues, Saulo, vereador Orlandino Farias, Aldo Cabral, Rodrigo Ramos, vereador Napoleão Maracajá, Murilo Galdino, Inácio Falcão, Sargento Regis Ivonete. Na última quinta-feira nós tivemos aqui uma audiência pública cumprimentando o vereador Galego do Leite. E essa audiência pública, lamentavelmente, nós sentimos a falta dos colegas vereadores, obviamente, alguns com compromissos, outros nem tanto. Mas o fato é que na última quinta-feira nós estivemos aqui discutindo mobilidade urbana, discutindo a implantação da faixa exclusiva para ônibus no trecho da Floriano Peixoto, que compreende da Igreja Presbiteriana Central até o Hospital de Traumas. Que na minha concepção, que na minha visão, totalmente inadequada, e como ficou provado aqui na discussão, e aí eu quero agradecer aos vereadores da Napoleão Maracajá e Galego do Leite que estiveram aqui comigo e puderam mensurar muito bem isso. Não teve qualquer diálogo com as pessoas interessadas. E se teve uma reunião ou outra, não se levou em consideração aquilo que as partes colocavam. E o que nós saímos daqui foi com aquele sentimento de que cada dia que passa fica mais difícil de se dialogar com o governo que aí está. Cada dia que passa se torna mais difícil se dialogar com o atual prefeito, os seus secretários. Isso ficou muito patente quando nós aqui tentamos debater com os senhores guardas municipais, que até hoje tentam ser ouvidos pelo governo e não conseguem. E são aviltados, e não conseguem e são enxotados. E nós estamos diante de uma cidade que tem problemas antigos, repito para que escutem bem,
que tem problemas antigos e ninguém desconhece isso, mas que precisa de respostas novas. E quando alguém foi candidato, ou a vereador, ou a prefeito, sabia que ia se deparar com esses problemas que nós temos na cidade. E um dos problemas estão aqui diante de nós, que a gente não tem como fazer vista ou ouvido de mercador. E ontem eu ouvia na TV Paraíba, e ontem eu escutava na TV Paraíba uma matéria que me deixava, de certa forma, perplexo, porque os senhores mototaxistas denunciavam na TV Paraíba que os seus veículos estavam sendo apreendidos e transportados por um guindaste. E esse guindaste, esse reboque, você tem que pagar, mas não recebe o recibo de que pagou. E é uma prática muito parecida com os mototaxistas, os regularizados, que hoje tem que comprar uma jaqueta, e essa jaqueta ela não custa barato, é R$150, e o fornecedor da jaqueta também não tem nota fiscal, nem recibo. E aí, quem compra, quem se submete a comprar, fica nessa situação difícil de ter que comprar, pagar e não ter como documentar a compra. Ainda ontem também recebia uma informação de algumas entidades assistenciais que têm ligações comigo, dizendo que há 2 meses estão sem receber as subvenções sociais. E aí a sineta já tocou e eu não posso me alongar, mas 1 ano e 4 meses de governo, os problemas antigos não se tem respostas, e aquilo que se gerou de expectativa de se resolver, não se tem resolvido. E há coisas que não tem como você empurrar com a barriga. E há problemas que você não tem como empurrar com a barriga. Então, eu faço esse relato, repito, reconhecendo de que os problemas não foram originados hoje, mas que precisa de uma resposta e de uma solução hoje, agora. Vereador, Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor, obrigado, Vossa Excelência. Pela inscrição, vereador Marinaldo Cardoso. Pereira, semana passada. Ei, por que você não bota aí para ir falar do negócio do mototáxi? Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, membros da imprensa, funcionários dessa casa, o público que ocupa a galeria dessa casa. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui na manhã de hoje, para usar o pequeno expediente, primeiro para agradecer o apoio, a solidariedade que teve de muitos amigos, inclusive amigos, os vereadores aqui dessa casa, quando, através de mensagem, através de telefones que ligaram para mim, se solidarizando com um pequeno acidente o qual eu sofri. E por conta desse acidente, passei uns dias aqui, 10 dias fora do parlamento, até diria a vocês um pouco
estou chegando aqui um pouco desligado das matérias que foram votadas na semana passada. Então, eu gostaria, primeiro de tudo, agradecer a solidariedade. E o outro ponto que me traz nessa casa, senhor presidente, seu colega vereador Ivonete, era para que a gente pudesse aqui, eu fiz um requerimento, inclusive não sei se foi votado, onde nós solicitávamos lá para o novo empreendimento, o Major Veneziano, empreendimento esse que foi construído obra remanescente da gestão passada, mas que o prefeito Romero Rodrigues, assim que assumiu, encontrou problemas naquela obra para a viabilização dela, mas lutou muito para que aqueles duplex, ou seja, aqueles apartamentos fossem entregues. E hoje estão as famílias lá com alguns problemas de infraestrutura. Mas quero dizer que, preocupado com isso, tanto eu e acredito que demais vereadores aqui, o qual nós já debatemos sobre o assunto, que é a questão que lá nós já temos hoje, são 1.948 famílias, vezes 4 vai aí para 8 mil habitantes, e lá não tem sequer o mercado público. E nós encaminhamos a essa casa projeto de lei para que seja em caráter de urgência, se encontre forma para que se construa ali o mercado público, já que o mercado público naquela região ali irá atender tanto o bairro da cidade, o bairro da Catingueira e também os duplex, as unidades habitacionais, tanto do Major Veneziano como do conjunto que será entregue em breve pela SEAP, que corresponderá também em 1.948 casas, correspondendo aí, juntando cerca de mais de 32 mil pessoas que vai morar ali naquele complexo. Então, é um projeto importante. Quarta-feira, o prefeito Romero estará lá inaugurando a reforma da escola, que vai justamente atender as crianças dos apartamentos que estão com algumas dificuldades, e inclusive houve a viabilidade da Secretaria de Educação, a agilidade para que a escola fosse recuperada. Vereador, entregue. Vereador, só um segundo. Nós voltamos aqui a presença de maciça de mototaxistas, queria dar um bem-vindo recebido nessa casa, e por solicitação aqui de alguns vereadores, queria que se fosse formada uma comissão de cinco mototáxis para conversar com uma parte dos vereadores, para poder a gente tomar conhecimento do pleito e do que realmente a vinda de vocês está sendo feita aqui nessa casa. Pela ordem, vereador Napoleão. Cumprimentando a Vossa Excelência, em nome de Vossa Excelência, cumprimentando a todos, eu acabo de receber da mão do presidente o pedido de uma audiência pública para que a gente possa discutir esse tema, que eu acho que é um tema que interessa ao povo de Campina Grande. Está solicitado, em nome da categoria, uma audiência pública. Então, quer dizer que a categoria não quer ser ouvida agora, só na audiência pública? Não, eu acho que ser ouvido quer se quer toda hora. Uma coisa não inibe a outra, uma coisa não anula a outra. O pessoal está falando aqui que quer... E quer também a audiência pública, fica aqui o registro, senhor presidente. Então, eu acho que assim, a Comissão de Transporte da Casa, juntamente com as lideranças, podia se reunir com a categoria do mototáxi para conversar. Pela ordem, senhor presidente. Eu convocaria, se fosse possível, o doutor Olímpio, Pimentel e a Lídia Ivonete, e a minha pessoa, para a gente conversar com o pessoal ali na Salão Azul. Pronto. Então, já está formada a comissão dos mototáxis? Então, pronto, vai passar aí para entrar pelo Salão Azul ali, por fora da... Senhor presidente, Vereador Napoleão, eu sugeria que, a respeito do importante, gostaria de parabenizar a iniciativa, só que eu comungo, com todo o respeito da vênia que tem ao vereador Sargento e o Regi, eu achava que a comissão poderia se reunir com todos os vereadores, tá entendendo? Eu acho que não entendeu? Eu acho que a sessão continua e... Por ordem, senhor presidente. Eu creio que... os vereadores que tiverem interesse... Os vereadores que tiverem interesse... E vai acabar a sessão, também estão todos liberados para ir. E vai acabar a sessão? Quem quiser botar na sessão, continua. Porque é importante o diálogo. Eu acredito que o meu tempo está se encerrando.
Então eu não, já que o tema é tão Não, foi o seu- é importante, eu já vou me despedindo, já vou de antemão finalizando, não vou mais me estender em outros pontos que eu gostaria de colocar aqui, mas Não. essa questão do diálogo é muito importante e quero aqui Não, deixar aos quatro claro, inscritos, os cinco inscritos, foi até relatado nove- aqui meia hora começou anteriormente a minha fala, que o prefeito Romero Rodrigues não era o homem de diálogo, não era um prefeito de diálogo. O prefeito Romero Rodrigues tem buscado de todas as formas dialogar com a comunidade, dialogar com os segmentos, entendeu? Vereador. Da melhor forma Não é possível. porque eu interrompi, mas se o senhor puder finalizar. Tá certo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor. Pela ordem, Pela presidente. inscrição, vereador Pimentel. Pela ordem, O presidente. pessoal já foi. Já foi? Tudo Já bem. estão indo para lá. Senhor presidente, Quem quiser ir, deixa eles irem. colegas vereadores, eu ontem recebi, não é uma denúncia, foi um comunicado. O comunicado é o seguinte, vereador Olímpio Oliveira. Eu fiquei preocupado, porque é uma coisa que foi muito pedida em Campina Grande. Apesar de não ser digamos assim, um problema para a sociedade campinense, mas foi anunciado para Campina. Nós sabemos que essa casa vem falando ao longo do tempo sobre o entorno do Amigão, das suas instalações e assim por diante. E ontem, tinha uns 8, 10 pessoas e falaram, disse, olha, vereador, convide seus colegas para visitar o Amigão, porque nós sabemos que o que foi anunciado, as obras que foram anunciadas, não vai ser feito nem 50%. Que as cadeiras que disseram que ia ser colocadas, trocadas, não vai ser. Eu achei estranho essa. Esse é sobre as obras. E a outra denúncia, morador lá perto do Amigão, essa é que é preocupante. Essa é preocupante. Que os serviços que estão sendo feitos, de calçamento e de drenagem, veja bem a preocupação, eu vou ser sincero, nós queremos uma praça de esporte bonita, agradável, com infraestrutura, vereador Napoleão. Mas eu não me preocupo tanto com isso. O que eu estou preocupado foi o que um dos moradores me falaram. Que a drenagem, vereador Olímpio, não vai ser feita totalmente. E que ele disse que do jeito que vai ficar, vai prejudicar os moradores, porque a água vai só para um lado e quando chover, vai criar problema para os moradores que estão em torno do Amigão. Isso, sim, é preocupante. Porque nós estamos pedindo esse conserto do entorno, as pavimentações, há muitos anos. Mas aí prejudicar os moradores, aí me deixou muito preocupado. Ele me falava, eu disse, mas como é que pode acontecer? Ele disse, olha, do jeito que está sendo feito, toda a água vai para um lado. Eu não quero acreditar nessa história. E indo dessa forma, vai alagar os moradores do lado que está o Amigão. Então isso é preocupante. E eu gostaria muito, senhor presidente, de marcar com os seus vereadores. Não quero fazer comissão, não. Eu quero que quem tiver interesse, nós marcávamos um dia, Buchada, e íamos ver.
Até porque eu procurei saber ontem da licença. Eu vou falar que você já tinha solicitado. Porque as pessoas pensam o seguinte: é obra do governo do estado, é obra da prefeitura de Campina Grande, é obra do governo federal, mas tem que ter a licença. Por quê? Porque quem administra o solo do município é a administração municipal. Então ele tem as regras, toda cidade tem suas regras sobre como se edificar, o tamanho das ruas, como fazer, onde se vai edificar qualquer obra, tem que ter drenagem e assim por diante. E pasmem, senhores vereadores, pasmem, até hoje não tiraram a licença de construção. Quer dizer, apresentando o projeto para que o Poder Executivo Municipal verifique se está tudo em ordem. E se o que estão dizendo que vai ser feito, seja feito. Então está aqui a minha preocupação. Queria convidar os vereadores a marcar uma data na próxima semana para que fôssemos àquele local e visse se realmente o que me falaram é verdade. Eu não quero nem acreditar, porque é o governo do estado que está sendo feito, que está fazendo, então eu não quero acreditar que isso esteja acontecendo. Mas não foi uma pessoa que me falou, tinha mais ou menos umas 10, fora os moradores que me falaram sobre essa preocupação. Dê só um segundo, vereador. Eu estou no pequeno expediente, eu gostaria muito de lhe ouvir, mas eu estou no pequeno expediente. Eu sei que Vossa Excelência, como construtor, entende muito melhor do que eu e dos outros vereadores o que está acontecendo. Era muito bom que a gente pudesse lhe ouvir. No mais, senhor presidente, queria deixar aqui o nosso pedido oficial de marcar essa vereador Olímpio, só para comunicar, porque semana passada nós tivemos uma discussão desse mesmo sentido, porque o vereador o vereador Alexandre apresentou um requerimento pedindo uma visita nessa mesma obra e foi aprovado por todos os vereadores aqui presentes. E o vereador Olímpio pediu para estender para as obras da prefeitura e ficou marcada uma comissão para visitar as obras no município de Campina toda, só de marcar a data. Esse requerimento já foi aprovado por toda essa casa. Eu acho que eu tive, Pimentel, só reforçando, usando aqui até como eu estou na presidência, eu tive com o secretário de obras do município, o secretário André, visitando aquele canal ali no bairro do Tambor, que é uma preocupação quando chove aquele canal é muito. E no meio da conversa lá com os moradores, ele disse que as obras do entorno, que vai ser pavimentada, ter 16 ruas, vai ser uma drenagem, aquelas obras ali vão melhorar, porque aquela água que desce ali vai parar naquele canal do Tambor tudo. Então foi o próprio André que falou que vai ser feita uma drenagem de 16 ruas ao redor e que vai estar sendo feita a drenagem e a pavimentação. Eu acho que essa visita é válida sim, para chamar o quadro técnico, que eu acho que tem que ver essas pessoas que falaram com Vossa Excelência, se tem um conhecimento técnico para dizer o que estão dizendo, o quadro técnico da Suplan para afirmar se realmente essas obras, eu acho que hoje em dia não tem lógica o governo do estado, a prefeitura, fazer uma obra deixando de lado uma drenagem e que a obra venha a prejudicar a população e não a melhorar. Eu custo acreditar nisso. Encerrando o pequeno expediente, abrindo um grande expediente, vereador Napoleão Maracajá. Senhor presidente, em nome de quem eu saúdo os demais vereadores, cidadãos aqui presentes que nos honram com a presença de vocês nesta casa, seria muito bom que o povo de Campina Grande, assim como o povo do Brasil, presenciasse mais o trabalho dos parlamentares. Talvez assim se pudesse produzir mais em nome do povo. Saúdo os assessores, funcionários desta casa, profissionais da imprensa, internautas mundo afora. Meus amigos, mais uma vez nós ocupamos essa tribuna para falar de coisas tristes, em que pese a proximidade do dia 1º de maio, em que pese, fiquei sabendo via imprensa, que esta casa fará hoje uma sessão alusiva ao Dia do Trabalhador. E eu espero, honestamente, que aqui sejam debatidos os problemas dos trabalhadores, até porque nós, trabalhadores, servidores do município e cidadãos aqui presentes, nós estamos muito mais para um momento fúnebre do que para a festa. Se não vejam, meus amigos, e quando a gente diz, a gente
mostra a prova. Alguns guardas municipais tiveram que pernoitar no gabinete do prefeito para ser atendido pelo senhor prefeito. Isso é um desrespeito. Nada justifica o não diálogo. E repito, os guardas municipais estão no gabinete desde ontem tentando falar com o senhor prefeito, porque já não suportam mais as perseguições, as ameaças e as atrocidades cometidas pelo coronel que lá está comandando, que não deveria nem estar, porque lá é uma instituição civil, não tem nada a ver botar um coronel para administrar os guardas municipais. Lamenta-se profundamente o comportamento desrespeitoso do prefeito Romero Rodrigues para com os agentes da Guarda Municipal. Trago a minha voz também em solidariedade aos ambulantes de Campina Grande que estão sendo perseguidos sem critério nenhum. Estive eu próprio, acompanhado de alguns sindicalistas e cidadãos, à rua João Pessoa, na última quinta-feira, e ouvimos o relato. Inclusive estão usando a mentira, passaram lá, primeiro, dizendo que estavam fazendo um cadastro, depois usaram da boa-fé dos cidadãos, pais de família, para transformar o cadastro em uma notificação sem validade legal nenhuma, apenas para intimidar pais e mães de família. O engraçado, meus senhores, é que se chegar uma multinacional amanhã em Campina Grande, o município vai providenciar um espaço. Mas quando é um pai de família pequeno, que vendedor de pipoca e de bala, não tem espaço para ele. Essa lógica nós não aceitamos e não compreendemos. E não estamos aqui defendendo o caos, não. Até porque os próprios ambulantes, eles querem contribuir. O que eles querem é um espaço cidadão digno para vender suas mercadorias. Cabe ao Estado, na esfera do município, providenciar isso. Não estamos aqui defendendo o caos, não. E a nossa igual solidariedade aos pais de famílias que sobrevivem do transporte alternativo. E por que é que o transporte alternativo sobrevive em Campina Grande? Porque o outro é muito ruim, é geograficamente mal distribuído, é caro, é ineficiente. Se o outro transporte formal, que não existe transporte público, porque é pago e é caro, se ele fosse eficiente, não tinha espaço para outro tipo de transporte. E por que não se faz um plebiscito, um referendo junto à população, para ver se a população quer ou não o transporte alternativo? Por que não se faz? E não estamos aqui defendendo a baderna, não. Estamos defendendo que a cidade tem que ter o espaço para todo cidadão. Repudio a prática criminosa de perseguição, inclusive com multas estratosféricas. Está aqui em minhas mãos, porque quando a gente fala, a gente mostra, não mostra o pau não, mostra a cobra morta. Porque o ditado está errado, o ditado diz, tem que mostrar o pau. Não, tem que mostrar a cobra morta. Está aqui, uma multa de quase R$1.000 aplicada num pai de família, porque tenta sobreviver de transporte alternativo. E o transporte alternativo tem respaldo... Já se foram 10 minutos? 5, né? E o transporte alternativo tem respaldo popular, sim. E se tem algum bandido infiltrado, cabe ao Estado, dentro dos seus mecanismos legais, fazer a fiscalização, mas não tratar todo mundo como bandido. Repito, e se tem algum criminoso travestizado de alternativo, cabe ao Estado, dentro dos preceitos legais, fazer essa fiscalização. Mas em nome disso, não pode achar que todo mundo é bandido. A denúncia que está em minhas mãos é grave, de que o reboque é feito de forma clandestina, e que os cidadãos têm que ir à casa, não é instituição não. Como é que é uma cobrança pública e o cidadão tem que ir à casa de um cidadão que não está constituído legalmente para tal serviço?
Isso é mais grave ainda. Então esses fatos carecem de uma resposta da gestão municipal. Mas não é uma fala de um vereador em defesa, não. Isso só não basta. O prefeito tem que sentar. Vocês me disseram agora e disseram na imprensa que tem um vídeo do prefeito se comprometendo a resolver o problema de vocês. Vocês têm esse vídeo. E cabe ao prefeito chegar agora e sentar e dialogar. Até porque ele vendeu o discurso do diálogo na campanha toda. E eu repito, senhor presidente, a necessidade desta casa não é uma reunião ali com 5, 6, não. É uma audiência pública com esta casa, com a presença da imprensa, para discutir o transporte alternativo em Campina Grande, porque, repito, é uma necessidade do povo. Não é uma necessidade apenas dos pais de família, não. É uma necessidade do povo, porque o outro transporte formal é caro, perverso e muito ruim. Ou alguém duvida disso? E solicito desta casa também, senhor presidente, e eu sei que o senhor deve ser presidente por um bom tempo, porque informações dão conta que o presidente Nelson está afastado por motivo de saúde, e o senhor, Vossa Excelência, tem a atribuição de marcar, tem autoridade e autonomia para isso, essas duas sessões. Uma para discutir a situação da perseguição aos ambulantes e a questão do transporte alternativo. Então, eu Está entrada no requerimento, vereador? Já mandei providenciar o requerimento. Vai dar o requerimento para aprovar na casa, para depois podermos marcar a data. Eu agradeço. O senhor sabe como é a deferência de Vossa Excelência. E repito, nem os ambulantes, nem os transportes alternativos, ou aqui os seus portadores, estão defendendo o caos, não. O que eles estão defendendo é aquilo que a Constituição nos garante. O respeito. Como cidadão brasileiro, tem que ter o mesmo... Aliás, devia ter um tratamento melhor do que os grandes empresários. E repito, se chegar uma multinacional amanhã em Campina Grande, no instante vão providenciar um espaço para ela. Por que é que não pode ter espaço para o vendedor de pipoca? Lá no final. Se chegar... Aliás, cadê a licitação dos ônibus que não saiu? Cadê? Então é preciso regulamentar o transporte alternativo, porque mais do que uma necessidade desse pai de família, é uma necessidade que o povo de Campina Grande tem, porque o transporte é muito ruim. Estamos abertos ao debate, já tem aí, vocês têm o compromisso do presidente Murilo Galdino, que preside essa sessão, que é o vice-presidente dessa casa, de organizar esses 2 momentos de audiência com esta casa, que esta casa possa intermediar, porque é a atribuição e a obrigação nossa de intermediar com o povo e com o poder executivo os problemas que afetam o povo. E é chegada a hora de resolver a questão do transporte alternativo, é chegada a hora de resolver a situação dos ambulantes, porque não pode continuar sendo tratado ao bel prazer do gestor de plantão as suas perseguições. Isso é perseguição. Isso é perseguição. Campina Grande não pode assistir esse braço cruzado às vésperas do Dia do Trabalhador, né? A casa está lotada de trabalhadores pedindo o direito, pasmem, o direito de poder trabalhar, inclusive de pagar seus impostos. Inclusive de pagar seus impostos. Ninguém está querendo dar golpe aqui, não. O que se quer é respeito, e esta casa tem a obrigação, e este que vos fala assume e reassume publicamente o compromisso de estar intermediando essas negociações e acompanhando. E vamos verificar essa denúncia aqui. Vamos levar ao Ministério Público, porque isso aqui... Vamos levar ao Ministério Público, porque isso aqui não pode. Não pode pessoa física responder em nome de instituição e, muito mais do que isso, receber dinheiro em nome de instituição. Era só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Napoleão. O seu tempo nem se esgotou ainda. Eu só queria, vereador Napoleão, eu acho que assim, diante de um caso, eu não consigo ficar sem dar minha opinião nesse assunto. Eu acho que eu concordo plenamente com suas palavras, eu só discordo da seguinte forma, que o prefeito Romero Rodrigues está com perseguição em alguém. Eu acho que o prefeito mandou para essa casa um projeto de lei, que favorece e ajuda os mototaxistas. Agora a questão é o seguinte, eu acho que vocês próprios, pessoal, que querem passar uma segurança para a pessoa que anda na mototáxi. Eu queria olha, essa casa todo mundo pode ouvir, mas eu acho que tem que se deixar ouvir também. Eu só quero falar, vocês não estão entendendo. Eu acho que o certo e o correto
Se a população, se Campina Grande, se vocês têm trabalho hoje, o certo e correto é que nós precisamos de mais mototáxis. Então, o que tem que ser feito uma conversa é ser regulamentado, vocês que já estão trabalhando, aumentar o número de vagas. Mas tem que botar um limite. Porque se for cada vez mais aumentando e criando mais clandestino como se for, nem para vocês vai dar mais o sustento. Tem que organizar, porque eu acho que a população que anda de mototáxi precisa estar cadastrado. Eu acho que para vocês próprios que querem trabalhar, não pode também estar aumentando. Porque quando se faz uma reunião e se cadastra aquela quantidade de mototáxi, no outro dia já tem mais 100 na rua, não pode também. Eu acho que tem que se reunir com a categoria que está trabalhando, fazer o cadastro do pessoal e fechar isso aí. Porque o prefeito estipulou o ponto de mototáxi, que era um pedido antigo que foi feita uma lei nessa casa, que eu acho que favoreceu os mototáxis. Eu acho que aumentou, eu acho que o acordo tem que ser feito entre vocês e a categoria, é de ver que a cidade precisa de mais vagas. Porque se não precisasse, vocês não estavam trabalhando. Se estão trabalhando é porque tem demanda para trabalhar. E eu acho que tem que sentar com a prefeitura, organizar, porque eu como cidadão e pela a população que eu escuto nas ruas, eles também querem a segurança de trabalhar com mototáxi credenciado e oficial. Eu acho que é um requerimento que a população toda pleita. Eu acho que tem que entrar num acordo todo mundo, fazer o quê? Vamos aumentar a quantidade de vagas de mototáxi em Campina Grande, porque está precisando. E depois daí fechar e fazer um acordo. Eu não concordo é que toda vez que se faz uma reunião, vereador Napoleão, se institula isso, no outro dia tem mais 50, 100 mototáxis na rua de novo. Eu acho que não pode acontecer dessa forma, tem que ter um cadastro sério, Se estão discutindo o preço da jaqueta que é cara, diminuir o preço da jaqueta, ou então para a prefeitura arcar, fazer alguma coisa, mas eu acho que o cadastro e o cadastro dos mototáxis e fazer isso é o correto. Eu acho que tem que ser feito. Ou com 50, ou com 100, ou com 1000 mototáxis, esse cadastro tem que ser feito dentro de Campina Grande. Era só isso, vereador. Muito obrigado a todos, obrigado por me ouvir. Eu só queria convidar o vereador Alexandre Pereira para usar a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores, pessoas da imprensa, colegas sindicalistas, companheiros, mototaxistas aqui presentes nessa manhã. Subo à tribuna para trazer um relato de uma entrevista que ouvimos professor Miguel no último sábado, onde um promotor de justiça dizia que há 4 meses havia enviado a essa casa um requerimento ou uma solicitação de uma audiência ou de uma tribuna livre para tratar tema da segurança pública. E segundo o próprio promotor, dizia que essa casa não estaria preocupada com o tema segurança pública. Eu quero dizer, vereador e companheiro Napoleão Maracajá, que desde o dia 1º de janeiro de 2013, quando aqui chegamos e assumimos a Comissão de Segurança Pública dessa casa, que tenho eu a consciência tranquila de que temos feito a nossa parte em cobrarmos segurança pública e exigirmos do governo do Estado segurança para o nosso município. Se assim não fosse, em janeiro de 2013, Campina Grande tinha apenas 4 viaturas da Polícia Militar que rodavam nessa cidade. E além disso, só tinha 4 ou era 6 motos. E nós reunimos aqui uma comissão de vereadores e fomos até o comandante-geral cobrarmos melhorias para Campina Grande, e o sargento Regis, que lá estava conosco, o próprio vereador Olímpio Oliveira, ouvi a promessa do comandante de mandar apenas
mais 2 viaturas. Mais 2 viaturas. E nós dizíamos que era insuficiente essa quantidade de viaturas. Nós denunciávamos aqui a escalada crescente da violência no município de Campina Grande. Estamos chegando ao 5º mês do ano, vereador Miguel, já temos quase 60 assassinatos em nosso município. Essa casa, como um todo, ela não pode ser penalizada se por um descuido ou não foi convocado ainda essa audiência ou essa tribuna livre para discutir segurança pública. Agora eu também vou mais além. Eu vou mais além. Ministério Público, me desculpe a franqueza e com todo respeito às suas excelências, é muito ágil para punir trabalhador e punir pobre. Mas não é tão ágil assim para cobrar do governo do Estado melhorias da segurança pública de Campina Grande. É muito ágil para baixar a portaria e impedir que alguns trabalhadores ocupem certos espaços para exercer a sua profissão dignamente. Quando a coisa é bom para a mídia, todo mundo quer aparecer como vitrine e como espelho. Quando não dá ibope, ninguém quer. Falar em segurança pública da ibope, não dá. Dizer que Campina Grande vive um momento excelente na segurança pública é bom? Não, não é. Campina Grande vive um caos da segurança pública e há quem diga que a tendência é piorar. A tendência é piorar. Eu dizia a semana passada aqui, alguns companheiros de sindicato, nós precisamos discutir Campina Grande como um todo. Por que não discutirmos que, no mais tardar em agosto, nós ficaremos sem água? É uma realidade. Já imaginou uma cidade com 400 mil habitantes sem água nas torneiras? Vamos discutir isso. Qual a solução urgente para Campina Grande? Vereador Olímpio Oliveira propôs aqui há alguns dias uma adutora de engate rápido, que traria água de Acauã para Campina Grande. Porque no passado, em 2012, quando o governador Ricardo Vieira Coutinho tirou de Campina Grande a adutora que traria segurança para o nosso município, que é Acauã, ninguém, se me lembro, ninguém se manifestou contra esse crime que o governo do Estado está causando conosco para Campina Grande. Hoje eu via em uma emissora de rádio e choveu 2 noites no Cariri Paraibano e choveu bem. Sabe quantas gotas d'água caiu em Buqueirão? Nenhuma. Nós precisamos discutir também isso. Porque a partir do momento que Campina Grande deixar de ter segurança hídrica, vai parar tudo. Os mototaxistas não terão passageiros, os comerciantes não terão clientes das suas lojas para comprar, os hospitais não irão atender a seus pacientes. É uma realidade no nosso município. Nós precisamos discutir isso como um todo. Segurança é importante. Saudar o secretário, doutor Paulo. Seja muito bem-vindo a essa casa. Prazer em recebê-lo. De sorte que dizer tão somente que nós não discutimos os assuntos que interessam à sociedade,
a carapusca não cai ou não recairá sobre mim, ao contrário. Tenho consciência tranquila da minha responsabilidade como vereador. Concede uma parte. Concedo com todo prazer uma parte ao vereador Galego do Leite. Vossa Excelência tem toda a razão em trazer esse problema à tona. Lamentavelmente, o que a gente vê em discussão ultimamente, vereador Alexandre Sindicato, é quem é o pré-candidato de grupo A, quem é o candidato a governo de grupo B, candidato a senador. Não, eu sou candidato a isso ou aquilo. Infelizmente, a questão da água, por exemplo, a questão desses pais de família não é pauta prioritária, infelizmente. O que a gente vê muito em discussão é quem vai formar a chapa com quem vai fazer a aliança com quem. Vamos ver isso, vamos ver aquilo. Infelizmente, a gente vê mais, sinceramente, a gente vê mais uma politicagem, né, do que propriamente a questão da água, por exemplo, é como Vossa Excelência falou, a gente está à beira de um colapso e ninguém faz nada. O vereador Olímpio Oliveira propôs um projeto dele aqui, foi aprovado e sequer teve resposta, que era uma doutora de engate rápido, como o senhor bem falou. Então, lamentavelmente, o que a gente vê em pauta é questões políticas de grupo A, B e C. Questão de trabalhadores que estão ganhando o pão de cada dia não é pauta prioritária. E questão da falta d'água também não. A gente está à beira de um colapso e não vê discussão sobre o assunto. Muito obrigado. Agradeço a parte do vereador Galego do Leite, encerrando, senhor presidente, e agradeço a presença do presidente do nosso partido, Moisés, que se encontra hoje aqui com alguns outros membros da Executiva Estadual, aonde traz a notícia e confirma o nosso nome como pré-candidato ao Senado e o do Major Fábio ao governo do Estado. Muito obrigado. Vereador Alexandre. Pela ordem, vereador Pimentel. Senhor presidente, nós acabamos de conversar com os representantes tanto dos mototaxistas como dos alternativos e já tomamos algumas providências. Nós estávamos lá com a vereadora Ivonete, vereador Regis, vereador Olímpio, vereador Vaninho. E o que foi acertado, só para vocês saberem aqui, para não estar perguntando de ouvido. O que nós acertamos? Nós vamos fazer a coisa prática. É evidente que uma sessão para discutir, ouvir várias pessoas seria bom, mas seria demorado. Vamos ser práticos, porque vocês têm pressa. Não é? Então, o que decidimos conjuntamente com os representantes de vocês e os vereadores, nós vamos receber todas por escrito as reivindicações, a relação de todos, documentação, com tudo, e vamos ao Ministério Público, porque não adianta dizer que o prefeito sozinho vai resolver, que não resolve. Nós vamos ao Ministério Público e ao prefeito levar as reivindicações e ver o que é que pode ser feito, ou se tudo pode ser feito. Então nós vamos ser o condutor dessa questão. E depois dessas reuniões, nós vamos já pedir ao Ministério Público, ao prefeito, que estamos em discussão com vocês, para ver se estanca essas multas. E ao discutir as reclamações e aquilo que vocês estão necessitando,
com o Ministério Público, vamos fazer uma grande reunião com vocês e dizer aquilo que pode ser feito. Sem esconder ou demagogia ou politicagem. Vamos tentar aqui, essa Câmara vai tentar dar a solução, ser o condutor dessas preocupações de vocês. Então, a nossa líder já pegou todos os contatos e estamos esperando apenas agora de vocês, da comissão, receber essa documentação para irmos ao prefeito e ao Ministério Público. O resto quer falar também, né? Senhor presidente. Em relação às motos que foram apreendidas ontem, eu vou tentar liberar. Atenção. Atenção. Bom, sobre as motos que foram apreendidas ontem, eu vou tentar, não vou prometer, eu vou até o STP saber como a gente vai conduzir em relação às multas e à liberação. Pode estar tranquilo que eu conheço esse assunto. Vocês me conhecem, sabem que eu conheço sobre notificações. Então, eu vou tentar liberar as motos de vocês. Eu não vou prometer que vai ser com multa ou sem multa, mas vou tentar. Pela ordem, senhor presidente. Vereador. Pela ordem. Tá com o senhor. Olha, eu discordo de que a gente tem aqui nesse primeiro momento, e eu gostaria que vocês escutassem, por favor. Vereador, peraí, vereador Napoleão. Aí, pessoal, é o seguinte, deixa eu só dizer uma coisa, minha opinião. Mas, o senhor discorda, de mas mim, assim, a Câmara foi ouvida. Eu sei, mas porque aqui eles solicitaram um grupo de cinco pessoas do grupo deles para conversar com os vereadores. Eu não quero fazer esse debate. E se esse grupo deles combinou com essa casa da forma que combinaram, então eles estão sendo representados. Isso é a sua opinião, eu tenho a minha também. Não, tudo bem, é a opinião deles. Lógico. A minha Não, peraí, então deixa eu só fazer uma pergunta. Ô pessoal, esse grupo que conversou com os vereadores representa a categoria? Eu queria que você dissesse que sim ou não. Eu queria que esse grupo, pessoal, eu queria que você me informasse se esse grupo que foi ouvido pelos vereadores representa a categoria dos mandatados. Levanta a mão. Levanta a mão se representa. Então tá representado. Você, pessoal, vereador, eu tô com a palavra. Pela ordem sou eu primeiro. Tá pela ordem, depois eu Pimentel. Eu registro e reafirmo que essa é uma decisão eminentemente política. Não é uma decisão judicial. Pelo contrário. O procurador o quê? Pelo contrário. Isso poderá acirrar uma situação em que os alternativos demonstram claramente que querem dialogar. Eu vou falar. Que querem dialogar. Porque o que se pede tão somente... Pessoal, é o seguinte, o vereador Napoleão, eu acho que, vamos assim, o expediente pela ordem, tá todo mundo falando pela ordem, eu acho que... Eu posso concluir, senhor presidente? Eu queria que o senhor concluísse porque, assim, ou então visse... Porque eu acho que a gente fez todos os trâmites legais. O pessoal foi ouvido, uma comissão, o senhor foi convidado também para ir para o Salão Azul. Não foi, o pessoal foi ouvido e uma categoria, uma representação da categoria concordou com isso aí. O Ministério Público sim está interferindo nessa situação, porque ele está dando uma pressão, a própria STTP tem um ofício mandando agir dessa forma. Tudo que Vossa Excelência está dizendo, eu sei. Então, eu fui convidado. A categoria foi reunida. Eu fui convidado. Quem está querendo fazer política, porque o senhor quer falar no microfone o que foi discutido já? Vossa Excelência está sendo Eu pergunto aí o pessoal. Vossa Excelência está sendo deserdado. Você prefere te marcar uma reunião lá para a próxima semana ou amanhã para ouvir e fazer o que nós decidimos hoje? Eu estou com a palavra. Pois é. Vereador Napoleão, pela ordem, eu queria que o senhor encerrasse. Eu vou concluir, senhor presidente. Se você deixar... Não, pode concluir. O que eu estou querendo dizer, e repito, é que essa é uma decisão política.
disciplinar, normatizar, regulamentar, é uma decisão política que cabe ao Executivo. E ponto. Colocar o Ministério... Mas é interessante. Quando é conveniente, a gente convida o Ministério Público para participar. É engraçado. É muito engraçado isso. Então, eu acho que colocar o Ministério Público agora é colocar o carro na frente dos bois. Quem tem que responder por isso é a autoridade maior do nosso município, que é o prefeito. Está claro isso. Pronto, vereador. E eu gostaria, por último, não encerrando esse debate, por mim a gente fica aqui até amanhã debatendo isso, que o meu requerimento, assinado por vários vereadores, fosse colocado em votação, pedindo uma audiência pública para discutir a situação dos transportes alternativos. Basta uma, senhora vereadora. Se a senhora não sabe, basta uma. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Ivonete, pela liderança. Olha, eu gostaria, passei aí com o companheiro Márcio, com o companheiro Carlinhos, companheiros, debatendo a questão. O vereador não precisava ser convidado, porque qualquer um poderia chegar e participar da reunião. Eu gostaria apenas de voltar a perguntar à categoria. Não há nenhum colega vereador. Vocês querem o encaminhamento da forma que nós combinamos na sala? Ou vocês querem o encaminhamento do vereador Napoleão? Olha, vamos... estava representado, Ivonete. Já está decidido. Eu perguntei. Aqueles que querem o encaminhamento dado no salão azul, levanta a mão. Pô. Se vocês quiserem o encaminhamento do vereador Napoleão, a gente... Não pode falar não, Mauro. Eu quero saber eu quero saber se Carlinhos representa vocês primeiro. E depois, se o que a gente combinou com o Carlinhos, essa história de dizer que o Ministério Público não tem nada a ver, não existe. O Ministério Público é quem está forçando essa situação. Hoje, a Prefeitura tem a obrigação de, junto com o Ministério Público, tomar uma decisão, uma solução para que vocês tenham a vida de vocês resolvida. Então, se for o encaminhamento para que a gente busque a solução legal, a gente vai, senão a gente se retira, a Câmara se retira dessa questão. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pimentel. Eu queria a atenção de vocês aí. Requerimento só com assinatura. Essa casa é muito aberta nessas discussões. Eu acho que nós temos que aprovar o requerimento do vereador Napoleão. Não tem problema nenhum, não. Agora, nós vamos chegar a... Eu acho que ninguém quer mais escutar mais nada disso, não é aí? Ninguém quer escutar. Então, vamos botar em discussão o requerimento do vereador. Ninguém quer mais escutar, vamos deixar para lá. Pronto, encerrando o grande expediente, abrindo a votação do requerimento que foi solicitado aqui, em prioridade, até porque eu prometi na fala, estava presente na sessão, eu disse que colocaria em votação, e vou colocar. Em discussão, o requerimento do vereador Napoleão Maracajá com as assinaturas. Eu gostaria de encaminhar a votação do requerimento. Em discussão. Depois do que decidimos na sala, eu acredito que a Comissão de Transporte, o líder da oposição e o líder da situação, tomamos uma decisão que esse requerimento vai se tornar inócuo em relação a isso. Então, mas eu acho, vereadora, que assim... eu estou com a palavra, senhor presidente. Eu acho que a audiência com o Ministério Público depois voltaria para discutir na audiência pública. Não há ápice de discutir nessa casa. Essa questão, estão se fazendo... estão querendo fazer política com a situação dos mototaxistas que estão sofridos. Certo? E eu acho que isso não é bom. Fazer palanque político nessa casa vai ser proibido. Viu? A discussão aqui se semana que vem, depois da gente receber o documento da comissão dos mototaxistas e alternativos. Deixa eu fazer uma se a gente não tiver
solução, então se marca a audiência pública. Ô, vereadora, vamos fazer então o seguinte, Napoleão, a gente pode essa audiência pública ser marcada, a gente aprovaria ser marcada a posteriori do que ficou decidido com a comissão de vocês. Eu quero discutir, senhor presidente, eu quero aí a audiência pública traria até a resposta dessa reunião com o Ministério Público, traria para dentro da audiência pública. Eu quero discutir. Eu estou terminando, eu estou discutindo também. Só depois que aprovássemos o requerimento, mas com a condição de só ser marcada depois do que o encaminhamento da comissão de vereadores e da comissão do mototáxi fosse no Ministério Público, desse andamento ao que foi combinado lá, porque eu acho que a gente estava representado e os mototáxis estavam representados lá. Aí depois que o encaminhamento fosse dado lá, voltaria para a audiência pública até para dar satisfação ao restante da casa e à população do que foi encaminhado. Eu acho que é a minha opinião. Senhor presidente, eu quero discutir o projeto. Está em discussão, para discutir o vereador Pimentel. Não, sou eu primeiro. Não, o vereador Napoleão, até pelo autor do requerimento. Obrigado, senhor presidente. Olha, primeiro dizer à ilustre vereadora que se alguém quis fazer política com isso foi o prefeito quando prometeu que regularizava a situação. Não é? Inclusive, eles têm um vídeo gravado. Em nenhum momento a gente usou essa tribuna para partidarizar uma questão que é grave, não é apenas de um segmento, que é de responsabilidade de todos, inclusive dessa casa. Né? Nós nunca fomos nem seremos irresponsáveis, principalmente se tratando de coisas graves. Então, se alguém foi irresponsável, não fui eu. Se alguém fez politicagem com um tema alternativo, não fui eu. Né? Não tem vídeo meu gravado com essa temática. E concordo com o vereador Murilo, uma coisa não impede a outra. Se esse encaminhamento dado no Salão Azul resolver o problema, ótimo, dispensa-se a necessidade do segundo passo. Agora, não se pode dispensar o segundo passo se o primeiro ainda não foi dado concretamente. Ele foi organizado para ser dado. Que, segundo metodologia apresentada, consta-se a presença do Ministério Público, etc. e tal. Então, não há bom senso nenhum em desarmar um segundo passo, que é um pedido deles, inclusive, de ter uma audiência pública aqui para discutir. Eu acho até que podia ter o 10º, o 20º, até que chegasse a solução. Agora, se o procedimento encaminhado no Salão Azul resolver o problema, maravilha, é tão somente o que se quer. Ninguém está partidarizando isso, não. Nem podemos apequinar uma coisa, porque mexe inclusive com o estômago de crianças e pais de família. Não podemos apequinar, nem muito menos partidarizar. Então não vejo incoerência nenhuma em se manter um segundo passo. Qual é o problema disso? Queira Deus que o segundo passo não seja necessário. Queira Deus que o segundo passo não seja necessário. Não é? E eu permaneço convicto de que a gente deve ter a sessão para discutir 1, 10, 20, 30, quantos necessários for, assim como para discutir outros problemas. Vereador Napoleão, assim, enquanto eu tiver, o vereador está até afastado, essa audiência pública, enquanto eu tiver, eu só marco depois do encaminhamento de lá, se for aprovado por essa casa. Vereador Pimentel, para discutir. Eu acho os caminhos muito tortos quando a gente coloca o problema de uma classe ou de uma população e envolve a politicagem. Aí nem resolve o problema de vocês, nem resolve o problema da política, e fica aparecendo um, desaparecendo outros. Eu fico muito enojado dessas coisas, apesar de estar muito tempo aqui. O tema é grave sim. E vocês sabem disso, vereador Napoleão. Tem inúmeros pais de família que estão sendo prejudicados por bandidos que estão se utilizando de mototaxista e prejudicando a vida deles. Por que não envolver a justiça? Está aqui um delegado de polícia, vereador Olímpio. Essa solução não se resolve só com o prefeito, não, vereador Napoleão. Você está botando a politicagem no meio dessa história. Não se resolve, porque ninguém vai fazer aqui se pousar de bonzinho e dizer que Vossa Excelência tem o respeito meu e da população. Você está fazendo politicagem com o pessoal. Nós somos a Salão Azul e damos um caminhamento que, se tivesse havido essa reunião aqui hoje, seria
a tomada de posição que tomamos no Salão Azul. Alguém duvida disso? O que é a sessão? Eu concordo que haja a sessão depois, para a gente se confraternizar, se Deus quiser, dizendo que está resolvido o problema. Agora, o que foi resolvido no Salão Azul seria tirado de uma discussão de 2, 4, 5 horas, amanhã ou depois da manhã, e vocês esperando e levando multa e assim por diante. Nós queremos ser objetivo, minha gente. Quando se coloca a politicagem no meio dessas coisas, nós sabemos que não chegamos a caminho nenhum. Nenhum. E a comissão tomou a decisão correta. Os que representaram vocês, os vereadores que estiveram lá. Nós pedimos a relação de todos os pais de famílias, para saber qual é o bandido que está no meio, e tirar ele daí do meio de vocês. Nós queremos ser ágil, fazer uma sessão importante. Se ninguém tomar as decisões, vamos fazer uma sessão aqui. Mas vamos primeiro fazer o que é de direito, o certo, o correto. Nós estamos esperando de vocês a listagem, as reivindicações, e vamos sentar com o Ministério Público sim. Porque se sentar só com o prefeito não resolve não, minha gente. Não resolve não. Nós estamos numa eleição que tem os contos a favor, os contos vão falar mal, os a favor vão falar bem, e vocês não vão ser resolvidos nunca. Vamos fazer a coisa certa. Vamos esperar de vocês, vamos levar o Ministério Público ao prefeito e vamos encaminhar como representante do povo de Campina, da Comissão de Vereadores, vamos ser esse canal de defesa de vocês. Aí sim. Eu não fiquei aqui para aparecer. Nós somos Olimpo, a vereadora Ivonete, Vaninho, Régio, nós fomos lá, passar lá, conversar com vocês. Não tinha jornalista, não tinha nada, mas tomamos a decisão certa. Aprovar a sessão, eu sou favorável. Eu sou vereador e meu trabalho aqui é estar presente nas sessões. Vou aprovar. Mas que seja o necessário para vocês agora? Não, minha gente. Necessário é que vamos fazer com vocês o que decidimos lá no Salão Azul e vamos sim trabalhar para que seja resolvido o papel de vocês. Muito obrigado. Verdade. Em discussão ainda, só lembrando, vereador Napoleão, que aqui, quando o pessoal estava reunido, foi pleiteado esse requerimento, eu disse que daria prioridade, pela minha função como presidente dessa casa, estou dando prioridade, vai ser votado, tem 11 assinaturas aqui, mas fica claro que vai ser esperado, porque eu me senti representado pela comissão que foi conversar, o vereador Olímpio Oliveira estava presente, para dizer que era só da situação. Os vereadores, os mototaxistas foram representados pela comissão que foi ouvida. E essa sessão, de minha parte, até os próximos 10 dias que eu vou passar aqui, porque o vereador Nelson está voltando, só fica marcado se for depois do encaminhamento que foi dado no Salão Azul. Depois que for dado, vai ser trazido a lista, conversado com o Ministério Público, e só assim depois esta mesa que marca essa audiência pública. Quando o vereador Nelson voltar ao seu trabalho, se vocês quiserem conversar com ele novamente para marcar a audiência pública, aí fica do critério do presidente Nelson. De minha parte, a secretaria, a mesa só marca essa sessão depois que o caminhamento que foi feito no Salão Azul for dado encaminhamento. Então, não havendo mais quem queira discutir, vamos votar. Para a votação. O vereador Marinaldo. Presidente, eu já quero declarar que vou votar favorável ao requerimento. Participei da reunião com a comissão, o qual achei muito importante, os encaminhamentos. É lamentável que eu, quando estava na tribuna, eu solicitei que os vereadores que pudessem lá participassem, que eu tenho certeza, se tivesse participado, não estaria com outros pensamentos. Porque o pensamento, eu me acosto às palavras do vereador Pimentel, que nós agimos da forma mais correta que poderia ser e fomos ágeis. Então, vou votar a favor do requerimento, mas deixando claro que a medida correta que foi tomada foi na comissão. Até quando eu usei a minha fala aqui no início, vocês estavam até reunidos lá, eu fui até vaiado para alguma categoria, mas o que eu queria foi realmente o que foi decidido lá. Um cadastramento, o que eu falei aqui, que alguns colegas aí vaiaram, foi o que justamente foi decidido no Salão Azul. Que foi justamente o cadastramento para poder vocês conseguirem trabalhar e dar segurança à a população se sentir segura com o trabalho de vocês. Eu acho que naquela hora eu fui mal compreendido, mas foi justamente o que foi decidido no Salão Azul, que eu não estava nem lá para escutar, mas era o que é a minha opinião e o que foi discutido lá.
Vereador Ivonete quer o uso quer fazer o encaminhamento da bancada. Eu gostaria de, nesse momento, antes de encaminhar, agradecer ao colega vereador líder da oposição, Olímpio Oliveira, pela sensatez, pela qualidade do colega, que não é só meu colega como vereador, é um colega de infância, um amigo de infância. Nós temos o debate nessa casa como situação e oposição, mas eu sempre aposto na sensatez do vereador Olímpio, e ele é testemunha do que se colocou na mesa no Salão Azul. Ele, o colega vereador Marinaldo, o colega vereador Vaninho, o colega vereador Saulo e o colega que é presidente da comissão de transporte nessa casa, o vereador Alexandre Regis. Então, eu acredito que somos homens e mulheres de responsabilidade, que o que se fala e o que se decide numa reunião como aquela é prego batido, ponta virada, como dizia meu pai. Então, eu gostaria de encaminhar, vou pedir aos colegas que votem a favor do requerimento do colega vereador Napoleão, até porque vai ser um requerimento inócuo, porque, na realidade, nós não vamos esperar essa audiência para resolver a situação de vocês. Nós vamos tentar, o mais rápido possível, uma solução que tire vocês da situação que vocês se encontram hoje. Então, eu gostaria de agradecer novamente ao colega vereador Olímpio, que sabe fazer a oposição com decência. Muito obrigado, e eu encaminho para que a bancada vote a favor do requerimento. Vereador Olímpio Oliveira, encaminhamento pela liderança. Senhor presidente, nesta casa nós já tivemos outras oportunidades parecidas com esta, e o meu posicionamento de ontem, participando de uma bancada de sustentação do governo, permanece o mesmo hoje. Já tive a oportunidade de expressar e externar o meu pensamento a respeito do problema do transporte alternativo em Campina Grande. Em audiência do Ministério Público, certamente tem alguns aqui que estiveram comigo lá nessa audiência com o Ministério Público. Nós tivemos a nossa oportunidade de externar aquilo que nós pensamos numa audiência pública chamada pela STTP para discutir a licitação dos transportes públicos de Campina Grande. E, ainda há pouco, me senti chamado a participar de uma reunião que foi colocada abertamente aqui no plenário, para todos que quisessem participar. Achei por bem participar, porque é uma coisa da natureza do vereador Olímpio Oliveira não se omitir. Que o tema seja simpático ou não seja, eu tenho uma posição firmada. Tudo isso que é gerado em Campina Grande é uma falência do sistema público de transporte coletivo que nós temos na cidade. Eu tenho absoluta certeza que se, por exemplo, quem mora nas Malvinas tivesse na parada do ônibus e com 2, 3 minutos chegasse o ônibus, ele não ia pegar uma alternativa, ele viria de ônibus para o centro da cidade. Semana passada eu tive a oportunidade de me pronunciar aqui, sem plateia, mas dizendo aos senhores empresários claramente de que eles tivessem cuidado, porque em alguns momentos a intransigência leva à morte da galinha dos ovos de ouro. Porque essa atitude que nós temos em Campina Grande de dizer, olha, eu não vou colocar o transporte coletivo em determinada comunidade. E nem permite quem quer ir lá naquela comunidade atender a população ir. É esse o grande problema que nós temos na cidade. Então, nós participamos da reunião, modestamente sugerimos e foi acatado. O quê? Primeiro, qual é a pauta de reivindicação do movimento? A gente precisa saber qual é a proposta. Nós temos um problema, de um lado, os taxistas regulamentados, mototaxistas regulamentados, empresários de ônibus e uma demanda enorme que quer participar do sistema. Qual é a proposta?
quais são as propostas, para que nós possamos advogar essas propostas. O que se foi debatido ali não foi nada discurso, não. Primeiro, a gente precisa saber quais são as propostas. Segundo, qual é o tamanho do problema. E só vai saber o tamanho do problema fazendo um cadastramento, para a gente saber quem é funcionário público que não vai poder continuar no sistema, né? Para a gente saber quem é bandido que não pode participar de uma licitação, né? Quem é policial que está dentro, quem é professor, quem é... A gente precisa saber quem de fato está precisando de um ganha-pão e quem está fazendo um bico. E levar isso para as esferas competentes, Prefeitura e Ministério Público, para tentar um ponto de discussão, porque ninguém aguenta mais empurrar esse problema com a barriga. Né? A gente sabe que o problema vem do governo passado, do outro governo, não só do governo veneziano, mas do governo que veneziano sucedeu, e cada vez que se empurra com a barriga, se cresce mais. Então nós precisamos partir para uma resposta nova para esse problema. E eu acho que chegou a hora. Verdade. Né? Verdade. Então, não estou garantindo, nem gerando expectativa de que iremos resolver o problema, não. Somos mais alguns tantos, pelo menos 23, parceiros que vocês têm a partir de hoje, para buscar uma solução. Obrigado, senhor presidente. Verdade. Parabenizo a clareza de suas palavras, vereador Olímpio, porque eu acho que foi dito o que se precisava dizer em poucas palavras, eu acho que é assim que tem que ver. Então, na Avenida discutir em votação o requerimento. Continuamos com os que aprovam, aprovado por unanimidade. Então, encerro a presente sessão, que logo já estava marcado para as 10 horas, uma sessão especial alusiva ao Dia do Trabalhador, já tem convidados esperando. Encerro a presente sessão e dentro de 5 minutos reabriremos com a sessão especial do Dia do Trabalhador. A gente espera o mais rápido possível a relação de vocês, viu? Vamos lá.